Legal. Boa. Vocês estão me Boa tarde, ouvindo? pessoal. Beleza. É importante saber. Ele falou da sensação de estar falando num Zoom. Eu tô com a sensação de estar falando em casa com meus filhos, na hora do jantar, quando eu chamo Duda, Léo, a janta tá pronta, a TV ligada, a certeza que eu tenho que eles não estão me ouvindo. Aqui eu acho que não vou precisar gritar, né? Boa, pessoal. Legal, satisfação estar aqui com vocês para trazer um pouquinho mais de novidade, né? Meu nome é Rafael Aiello, junto com o Flávio nós somos parte do time de arquitetos de soluções da Databricks aqui no Brasil, né? Hoje a gente vai falar do Lakeflow Connect, que o Lakeflow Connect ele é parte de uma iniciativa chamada Lakeflow, né? O Lakeflow, usando as palavras do Flávio, ele é um revamp, né, do que a gente tem hoje já, de componentes presentes na plataforma como DLT Workflows, né? E o Lakeflow Connect entra ali como um componente complementar para cuidar da camada de ingestão, tá? Então a gente vai falar especificamente aqui de conectores, então são componentes novos na plataforma, né? Que a gente acaba incorporando dentro desse conceito que a gente hoje passa a chamar de Lakeflow. Para esse pitch aqui, que a gente vai trazer, então primeiro eu vou falar aqui do estado atual, que acho que é o motivo que está reunindo todo mundo aqui hoje, né? Um overview, né, do que é o Lakeflow Connect, e a gente vai fazer uma rápida demo, né, para que a gente possa tangibilizar, né, os conceitos que a gente passou, e a gente já traz alguns conectores que vão ficar disponíveis em breve já na plataforma, assim, em breve já no curtíssimo prazo, tá bom? Os problemas de hoje, né? Acho que para colocar em prática tudo isso que a gente está falando aqui, a gente começa com o principal ativo, né? Primeiro momento é a gente trazer dado para dentro da plataforma, né? Hoje a gente não tem talvez um sistema, um ambiente previsível onde a gente no passado simplesmente conectava numa base de dados relacional on-premise, trazia o dado para dentro do ambiente analítico, né? Hoje a gente fala de diversos serviços que estão díspares aí, não só em plataformas on-prem, mas também ambientes em nuvem, né? Muitas vezes aplicações como serviço, ao qual eu tenho que codificar diferentes APIs para trazer os dados, né, para dentro do ambiente analítico, para que assim, na sequência a gente consiga, né, tirar valor de fato daqueles produtos, né? E aí, né, assim, a gente de fato já esbarra aí com alguns desafios. Primeiro, né, maior custo, maior tempo de entrega de um produto de valor. Até porque, né, eu vou ter uma alta dependência de intervenção humana, né, porque eu tenho um ambiente totalmente heterogêneo, né, tenho fonte de dados A, no localização B, né, que utilizam um método de acesso do tipo C, né. E aí, muitas vezes, eu caio numa situação, né, de ter soluções improvisadas, né, porque muitas vezes me limita, né, a porção de acesso aos dados, muitas vezes a gente acaba mitigando e trazendo simplesmente uma parcela, né, ou por muitas vezes considerar um ambiente, um componente externo na plataforma, eu coloco ali uma camada adicional de governança ou de controle de segurança que eu tenho que colocar na plataforma, tá? Hoje, como é que a gente vem mitigando, né? Eu acho que não só a Databricks, mas diversas plataformas evoluíram para que a gente consiga mitigar, né, essas situações, né? E uma das formas que a gente vem, né, e traz e consegue alavancar bastante no ambiente é o uso do Structured Streaming, né, para trazer dados near real time na plataforma. Já é um componente que está super consolidado, né? A gente já conseguiu entender como tratar mecanismos de controle a falhas, como fazer a escalabilidade, mas a gente entende que ainda existem algumas limitações, alguns gaps que a gente precisa mitigar. E a Databricks colocou um componente, né, adicional a isso, que é as Delta Live Tables. A Delta Live Tables é uma tecnologia que a gente consegue construir um pipeline de ingestão de dados utilizando uma linguagem declarativa, né? E o Databricks toma conta ali, cria no seu back-end ali todo o mecanismo necessário para fazer a escala da computação necessária, como a gente consegue, por exemplo, tratar, né, as expectativas ali, definir padrões de qualidade de dados que são esperados para que a gente traga para dentro da plataforma, né? E a Delta Live Tables ela controla isso. Por outro lado, né, a gente ainda precisa mitigar o ponto do acesso. Como é que a gente traz o dado, né, como é que a gente conecta outras fontes de dados para trazer o dado para o ambiente e é onde, de fato, a gente traz aqui o Lakeflow Connect, né? O Lakeflow Connect, né, é o que a gente chama de realmente deixar a injeção de dados de uma forma mais eficiente para todos no ambiente, né? Colocar aqui 3 pontos, né? Primeiro, a gente manter um ambiente totalmente simples, unificado, né, e eficiente. Simples por quê? A gente está falando de conectores gerenciados, então eu não tenho mais que codificar uma API ou fazer um componente externo para que eu possa acessar uma fonte de dados. Simplesmente vai ser um conector ali, uma fonte que a gente escolhe ali no ambiente, né? Acho que uma experiência similar com o que a gente já tem hoje, por exemplo, quando a gente fala da conectividade com parceiros ali, né? E
para trazer o dado para dentro da plataforma, né? Isso faz com que a gente já consiga tirar proveito do que já está presente, né? Então imagina, a gente tem a capacidade de fazer o Schema Evolution, né? Coisa que a gente já observa hoje, mas imagina ter isso automaticamente a partir de uma fonte que a gente conectou e está trazendo dado para dentro da plataforma, né? Futuramente a gente vai ter time travel, né? E, por exemplo, outras facilidades como gestão de dimensão, a implementação do SCD tipo 2, por exemplo, né? Unificado, né? Porque a gente está tudo dentro do mesmo ambiente. Da mesma forma que a gente fala da DLT, do workflow, está tudo dentro do mesmo workspace ali quando a gente está trabalhando, né? Eu não estou dependendo de um componente externo à plataforma para trazer o dado para dentro do Data Lake, né? Então isso faz com que a gente já tire proveito dos componentes já presentes na plataforma. Então imagina que eu quero ter a visão da linhagem além do arquivo que a gente está trazendo para uma área de stage. A gente consiga entender, por exemplo, qual que é a tabela daquela fonte que a gente mapeou e está fazendo a ingestão. Por exemplo, ter a capacidade de, no momento de ingestão, já fazer o tagueamento ali de um campo PII, por exemplo, uma vez que a gente instrumentou tudo isso através do workflows, né? E a unificação, né, além dos outros componentes, né? E eficiente de ponta a ponta, por quê? Né? Imagina que eu tenho para fazer a leitura, né? Eu vou varrer, né, aquela origem e eu vou transbordar para a origem também a capacidade de fazer, né, a carga a partir de uma leitura de dados incremental, né? Eu não, toda vez que eu vou fazer uma ingestão, eu não vou precisar passar por toda a tabela, né, para poder trazer o dado. Então, eu tenho não só a leitura incremental, né, também a gravação incremental, porque da mesma forma que eu estou lendo somente o que mudou para fazer a carga, né, eu passo da mesma forma para a persistência. Eu vou escrever no arquivo somente os registros que foram alterados, né? E da mesma forma a gente propaga isso para transformações, né? Vou trazer um exemplo, né? Como a gente vai fazer, por exemplo, a persistência de uma view materializada, né? A gente fez uma leitura, né, incremental, a gente fez a gravação numa staging também de forma incremental, né? Aí utilizando o Enzyme, que é um otimizador, né, ele vai analisar o plano de acesso, definir qual que é a melhor estratégia ali para fazer aquela operação do merge e vai fazer com que toda essa propagação de transformação também aconteça de forma incremental, tá? Hoje, né, a gente já tem a disponibilidade, né, de alguns conectores. Já em Public Preview a gente tem para Salesforce e Workday, né, SQL Server on Cloud também. SQL Server é um conector que a gente já vai mostrar aqui na nossa demo, né. Em breve já ServiceNow e SharePoint e Google Analytics. O Google Analytics é um que já está em curtíssimo prazo, que a gente já consegue liberar um Private Preview, que inclusive é um segundo conector que a gente vai utilizar na nossa demo, tá? E eu vou passar a palavra para o Flávio, para que a gente fazer a demonstração. Boa, obrigado, Aiello. Como você já me apresentou, eu já vou começar aqui direto. Então, na nossa apresentação, vamos ver se eu acerto o botão aqui. Aí, acertei o botão que passa para frente. Então, na nossa apresentação, galera, eu vou trazer um cenário que provavelmente muitos de vocês já passaram, né? Rodar uma campanha de marketing, ter ali um cenário de negócio. Então, aqui, impersonando uma pessoa que trabalha numa empresa de e-commerce. E, basicamente, aqui a gente está rodando uma campanha. A gente gostaria de entender, né, o fluxo ao longo da nossa página, do nosso aplicativo, todos os eventos ali, desde o front-end até a transação fechada. Então a gente tem dados espalhados em vários lugares, notavelmente aqui o Analytics para fazer a parte de tagueamento, né, e o SQL Server onde a gente está consolidando as transações do e-commerce como um todo, né? Então boletos emitidos, pagos, transação de cartão de crédito. E essa qualidade de dados ela pode variar. Putz, tem eventos ali do cliente que a gente não captura inteiro, tem problema de conectividade, eventualmente tem transação ali que a gente gostaria de entender um pouco melhor antes de passar para frente no negócio. Então a gente gostaria de pegar esses dados, né, para permitir uma tomada de decisão com base em dados de alta qualidade, né? No fim do dia, a gente está investindo ali em mídia, fazendo aquisição de clientes, não, a gente não quer desperdiçar esse dinheiro, né? Outra coisa, precisa ser simples de ser comunicado, precisa ter dashboards, precisa ter painéis ali para informar essa tomada de decisão e até dar essa visibilidade para o time de marketing e traçando a estratégia de campanha para os próximos desdobramentos. Poxa, será que eu tenho um produto que está vendendo bem, gostaria de investir mais nele? Será que eu tenho um produto que não está indo tão bem, eventualmente vou desacelerar o investimento, né? Então você precisa ter essa confiabilidade na sua informação para poder tomar a melhor decisão e seguir a sua campanha, né? E antes, até um pouquinho daquele cenário que o Rafael passou. Poxa, a gente tinha ali nossas fontes de dados, tinha que manter uma infraestrutura, algo que fizesse essa extração, trabalhava ali em streaming com uma série de notebooks que a gente precisava manter para finalmente chegar no dado ali no formato em que a gente consiga plugar
dashboards, plugar análises e tirar valor. Né? E o que o Lakeflow Connect vem para resolver é justamente esse trânsito, esse trâmite todo de dados das nossas fontes para algo onde ele seja atuável. Né? Então aqui, passando um pouquinho do Google Analytics primeiro, né, basicamente o que a gente precisa fazer para criar uma fonte de dados, começar essa ingestão. Então, fui ali adicionar dados, vamos criar um pipeline novo aqui para o nosso evento de São Paulo. Escolho onde eu vou colocar essa informação ali no meu catálogo. Então, colocando aqui no meu catálogo chamado de First, né, para ficar ali no topo da ordem alfabética, facilitar a nossa vida. Insiro as credenciais, fazer a autenticação com a API do GA, e aí a gente já vai disparar o processo de validação para vocês, entender se as credenciais estão válidas, o recurso computacional já é provisionado automaticamente na estrutura serverless ali da Databricks, e a gente passa para a tela de escolher qual propriedade do GA a gente gostaria de trazer, e, por fim, escolher o esquema onde esses dados vão parar. Então, aqui, poxa, nenhum esquema me agradou, vou criar um novo, né? Então, a gente cria um esquema para essa campanha, um esquema para essa propriedade, e, feita essa criação do esquema, a gente vai disparar, de fato, nosso pipeline. Então, disparamos aqui, ele vai fazer a criação do pipeline de ingestão, está ali fazendo as duas tabelas principais do GA, eventos e usuários anônimos. Então, até ali na mesma UI que vocês já estão acostumados do DLT, a gente tem ingestão desses dados, então tanto para a tabela de eventos quanto para a tabela de usuários, e isso vai sendo carregado de maneira incremental. Poxa, quero deixar agendado, pode deixar agendado. Quero deixar em stream, pode deixar em stream. Né? Então a gente já tem a tabela no nosso lake ali, e a gente dá sequência fazendo a mesma coisa com o SQL Server. Aqui eu pulei a etapa de credenciais, né? Pular essa parte, já viu na outra. Mas basicamente a gente faz o CDC ali do SQL Server direto para o Lake. Né? Então, poxa, por que é legal a gente fazer o CDC nesse caso? Pô, interessa saber como os dados estão mudando, interessa eu ser pouco demandante na minha base de dados transacional. Estou fazendo uma campanha, estou rodando um e-commerce, eu não quero ficar batendo ali na base com uma query pesada e eventualmente estar concorrendo com a pessoa que está fazendo a compra, né, gente? Eu preciso, de fato, ser o mais leve possível na minha fonte de dados para fazer essas análises a posteriori aqui. Então a gente fez a ingestão da nossa tabela de origem, né, passa pelo CDC ali, inclusive aplicando delete no Lake. Então, voltando para a nossa história, poxa, temos as fontes de dados aqui, Google, SQL Server, a gente trouxe a tabela de eventos, a gente trouxe a tabela de transações, a gente vai fazer uma análise clássica para quem vende marketing, né, análise de funil, análise de vendas, e de fato montar um dash ali no final para ter isso comunicado para uma pessoa de negócio. Né? Aqui todo mundo tem alguma ligação com dados, às vezes não, mais ou menos, né? Mas não necessariamente o pessoal de negócio vai querer chegar nesse nível. Então a gente já vai mostrar isso comunicado ali no final. Então, repassando, né, fizemos a ingestão aqui do GA, temos um pouco mais de 10 milhões de eventos, a nossa ingestão do SQL Server também completou, então 7 mil eventos aqui, a primeira carga tinha sido uns 100 mil, né, o e-commerce está no começo, gente, provavelmente vocês têm mais linhas aqui, né, mas a gente já tem a nossa tabela de transações, a nossa tabela de eventos do GA e o nosso dash consolidando ali eventos que estão acontecendo, o funil da nossa página, para entender como é que isso está movendo ali. Uma coisa que eu acho bem legal, para quem está vendo esse dash, a pessoa consegue ver de onde a informação veio. Né? Então tem ali a tabela relacionada direitinho do que você está olhando, basicamente. Né? Então, quando a gente olha para o framework de plataforma de dados, você tem várias personas que você quer atender ali em cima, né, e várias capacidades. E o Lakeflow Connect ele entra justamente na milha inicial ali, de trazer o dado da sua fonte para dentro da sua plataforma, onde ele pode ser atuado pelos mais diversos públicos, desde engenharia de dados até parceiro de negócio ali na ponta. Né? E aqui, última coisa que eu queria comentar com vocês, a gente já tem vários conectores, né, no preview, conforme o Rafael comentou. Então, poxa, tem algum conector que me interessa, quero estar na lista de espera. Tem aqui a página para quem gostaria de usar algum dos que já estão disponíveis, entrar, né, para ser avisado o mais cedo possível. E, pô, tem uma fonte que eu uso aqui que faltou, tem alguma coisa que eu não vi no roadmap que eu gostaria de ver o mais próximo possível. Aquela tagline do slide do Rafael era verdade, né? O feedback de vocês influencia de fato a ordem que a gente vai atacando esses conectores para facilitar a vida de vocês. Então vote na sua fonte, traga, né, a sua demanda aqui para o nosso time de produto e o pessoal vai priorizando. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado. Espero que tenham gostado do Lakeflow Connect.